Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de seminários. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nossa aula de hoje nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados à matemática básica, envolvendo também as questões do ENAD. Então, como é que vai funcionar a nossa teleaula de hoje? Nós vamos acessar alguns exercícios que são pedidos em exame de suficiência e em ENAD também. E aí, na resolução, nós vamos mostrar alguns conteúdos da matemática básica envolvendo as operações como soma, subtração, multiplicação, divisão, em alguns casos mostrando também a porcentagem, não desprezando também as informações que são adquiridas durante os semestres, para vocês fazerem lá o ENAD, ou então o seu exame de suficiência, que existem noções básicas da contabilidade também que precisam ser entendidas para cada um desses exercícios. Então, quando a gente fala sobre a contabilidade de custos, nós vamos ver exercícios envolvendo o custos, envolvendo também a margem de contribuição, envolvendo custos da mercadoria vendida, a receita bruta, um pouco da DRE. Então, todas essas informações estão nos nossos exercícios, além da resolução, sempre envolvendo a matemática básica, que você consegue fazer ali sem muita dificuldade. Então, vamos dar uma olhada no nosso objetivo da aula, para falar sobre o resolver questões envolvendo aqui a matemática básica. E aí, nesse desenvolvimento de cada uma das questões, nós vamos acessar alguns desses testes que já foram apresentados, aí você já começa a ter uma noção. E também nós vamos focar na leitura desse enunciado. Se você entender muito bem o enunciado, é que vai dar condições para que você realmente resolva o exercício. Já vamos lá para o quadro, já vamos verificar o nosso a primeira questão aqui, que ela faz parte do ENAD de 2012. E ela tem algumas informações assim que são bem interessantes. Entre elas, nós temos aqui as categorias de custos existentes aqui. Nós precisamos entender o seguinte, que o nosso primeiro exercício ele já vai falar sobre uma questão envolvendo o custeio por atividade. Então, aqui, os custos existentes aqui. E quando a gente fala em custeio de atividade, nós relembramos lá das informações relacionadas à contabilidade de custos, que vai falar sobre o ABC, né, que é o Activity Based Costing, que vai fazer todo o levantamento desses custos envolvendo as atividades. Então, está dizendo aqui que o custeio da atividade, do atendimento ao contribuinte de uma prefeitura, são envolvidos aqui a energia, a depreciação dos computadores, a folha de pagamento, os custos diversos, de acordo com a tabela a seguir. Então, nós vamos verificar uma tabela e nessa tabela ele vai trazer as informações relacionadas a essa atividade, envolvendo cada um dos assuntos que nós falamos: energia, depreciação, folha de pagamento e os custos diversos, que são as categorias. Nós temos direcionadores nessa tabela, que é os quilowatts, o atendimento, os minutos e atendimentos também para os custos diversos. E a informação que nós temos aqui, que o total de consumo no mês aqui foi de 100 quilowatts. E o total desse custo é de R$200. Então, nosso primeiro passo vai ser pegar esses R$200 e já trabalhar aqui com a primeira operação matemática aqui, que fazer uma divisão. Nós vamos dividir esse 200 pelos 100 quilowatts. Aí nós vamos conseguir chegar num valor aqui de R$2. Nós vamos dividir também esse valor de 880, dividir pelas 880 pessoas, gerando um valor de R$1 aqui. E esses R$1.800, dividido pelos 10 mil minutos, também gerando um valor de 0,18. E esses 1.760, dividido pelas 880 pessoas, nós chegamos ao total de R$2. Então, a nossa primeira operação básica da matemática aqui, para a gente conseguir resolver esse exercício. Continuando as informações aqui, ele vai dizer, com base nesse quadro aqui, o valor do custo por pessoa para atividade de atendimento da prefeitura é de... Então, o que a gente consegue entender com relação a esse exercício? Que ele vai trazer algumas informações e nós vamos gerar o nosso custo unitário por pessoa, depois fazer a multiplicação. Esse custo ele vale quanto? Nós vamos direcionar esses valores todos e entender quanto vale aquela atividade. Assim como aquelas atividades que acontecem no hospital, por exemplo. A atividade da lavanderia, por exemplo. É uma atividade, utilizando esse custeio ABC, nós vamos relacionar todos os atos que acontecem naquele setor
e nós vamos entender como uma atividade que acumula custos. Nesse caso é uma prefeitura, nós já temos as atividades ali, nós vamos somar e vamos entender qual é o custo por pessoa. Vamos entender lá no quadro, vamos dar uma olhada novamente. Voltando, e ele está dizendo aqui também que o consumo por atividade é de 0,5, um atendimento. Aqui são 5 minutos, esses 0,18 que a gente dividiu, e aqui um atendimento. E aí ele vai dar para a gente essas alternativas e nós vamos partir para o nosso cálculo. Então, olha aqui, ó, na sequência, o valor do custo por pessoa. Então, nós temos aqui as categorias que geram atividade: energia elétrica, depreciação dos computadores, folha de pagamento e os custos diversos. Nós fizemos a divisão, nós encontramos R$2, que é a energia, dividindo aqueles R$200 por 100 kW, R$1 para depreciação, 0,18 para folha de pagamento e R$2 para os custos diversos. E a gente percebe, já vou voltar aqui para você dar uma olhada, que os custos que ele estava nos trazendo aqui é 0,5, 5 minutos e um atendimento. Nós vamos fazer a multiplicação agora. Segunda operação matemática, nós vamos fazer esses R$2 vezes o 0,5, que é o valor da energia, vezes 1, que é a depreciação, vezes 5 minutos, que é a folha de pagamentos, vezes 1, que são os custos diversos. Multiplicando, nós vamos chegar a R$1 para a energia, R$1 para a depreciação dos computadores, 90 centavos, nós estamos multiplicando 0,18 por 5, e também R$2 vezes 1, chegamos a 2. O que ele quer saber? Ele quer saber o custo da atividade. Então, somando todos esses valores, 1 mais 1, 2, 90 mais 2, chegamos a um total de R$4,90, e a resposta correta para essa atividade é a letra B de bola. Tudo bem? Para essa nossa primeira atividade, levando em consideração que o aluno ele precisa, sim, saber o que é um custeio entre os vários que tem, custeio por absorção, custeio meta. Temos lá o custeio por atividade, que são utilizados pelas grandes empresas, porque a gente fala sobre um custeio que realmente ele exige um valor maior para a gente fazer o controle desse custeio por atividade. Então, todas aquelas atividades eles estão relacionadas a um atendimento. Quanto custa esse atendimento? Tivemos que praticar ali um pouco de multiplicação, um pouco de divisão e, no final, uma soma. Chegamos no total de R$4,90, que é o custo daquela atividade que nós levantamos de uma prefeitura. Tudo bem? Continuando, vamos lá para mais uma atividade. Primeiro, nós vamos verificar alguns conceitos. Vamos relembrar as informações aqui relacionadas ao CMV. Então, olha, o CMV ele vai representar aquele valor que é atribuído às mercadorias, que são negociadas pelo comerciante com seus clientes, e como o nome indica, o valor está relacionado ao custo para o comerciante. O valor que será confrontado com o valor da venda, que é a receita, para obtenção lá do resultado com mercadorias. É que a nossa atividade ela vai estar pedindo para a gente trabalhar com o CMV e também o RCM. Para isso, nós vamos relembrar aqui uma fórmula, por exemplo, forma interessante que vocês já conhecem. Monetariamente, o valor do CMV, perdão, ele é obtido pela equação. Nós vamos pegar aqui o estoque inicial, que é o EI, mais as compras. Lembrando que são compras líquidas, tá? Nós vamos detalhar também essas compras líquidas para vocês. E também o estoque final. Então, eu vou somar estoque inicial mais as compras líquidas menos estoque final, eu chego ao meu total do CMV. Professor, vamos relembrar, essas compras líquidas aqui, elas estão relacionadas à seguinte informação, olha, o Czinho, ele representa as compras líquidas, ou seja, o custo das mercadorias adquiridas para revenda, é composto pelo valor pago ao fornecedor líquido dos impostos recuperáveis. Lembrando também outra informação, nós estamos falando aqui de uma empresa que trabalha com regime não cumulativo. Nós vamos envolver alguns impostos recuperáveis, que seria ICMS, PIS, COFINS, mas nós vamos somar aqui os gastos com frete, que também envolve PIS, COFINS, ICMS sobre frete, e o seguro. São aqueles gastos necessários para a colocação dessas mercadorias lá no estabelecimento da empresa. Esse seria as nossas compras líquidas. Então, para a gente entender, seriam as compras
menos aqui os impostos recuperáveis e mais aqueles gastos que estão relacionados ao que a gente vai utilizar para colocar essa mercadoria dentro do nosso estoque. Relembrando também, os impostos recuperáveis aqui são aqueles impostos que são pagos na aquisição de mercadorias, são aqueles cuja empresa adquirente, ela pode, o quê? Ela pode creditar isso aqui lá nos livros fiscais próprios para ser deduzido lá do imposto da mesma espécie devido à revenda dessa mercadoria. E nós temos aquele lançamento tradicional, aquele ICMS a recuperar com ICMS a recolher, e nós trabalhamos essas duas situações. Então, o primeiro passo para a gente chegar ao nosso exercício é entender conceitos que já foram tratados na contabilidade. É claro que muitos alunos vão se deparar com todas essas disciplinas até o final do curso, e aí você vai ter condições realmente de analisar um exercício e relembrar várias informações que foram tratadas durante as aulas que vocês assistiram em cada um dos semestres, relacionado a todo aquele material que vocês leram também. Então, nesse caso, eu preciso entender o que é o CMV, que é o meu estoque inicial, mais as compras líquidas menos estoque final, entender o que são compras líquidas, entender também quais são os impostos recuperáveis, saber que eu tenho gastos para colocar essa mercadoria dentro da empresa. Porque daí essas informações vão ser destacadas no exercício, eu preciso separar cada um desses dados. Continuando ainda, um pouco mais sobre essa informação das compras líquidas. Então, olha, aqui já destacando melhor, seria o valor das compras. Eu vou somar aqui os fretes, também envolvendo o ICMS sobre frete, ICMS, o PIS e o COFINS, verificar também a legislação de cada um dos estados e mais o seguro, que é o seguro de armazenamento desse produto, menos os impostos recuperáveis que a gente já falou. Nós vamos fazer o seguinte, para ficar mais tranquilo para vocês, primeiramente, nós vamos resolver um exercício passo a passo com vocês e depois nós vamos dar um tempinho para você resolver um exercício que nós vamos colocar aqui envolvendo as informações aí do nosso CMV. Então, isso nós vamos fazer junto. Vamos lá para o quadro. Nós vamos, primeiramente, analisar as informações que são apresentadas no nosso quadro. Então, o que ele está pedindo aqui para a gente, calcular o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, nós temos um exercício social aqui, na empresa que apurou esses seguintes dados. Então, nosso estoque inicial em 1º de janeiro é o mesmo estoque que anteriormente a isso era 31 de dezembro. Agora, 1º de janeiro tem 80 mil, a compra de mercadoria 110 mil, ICMS a recuperar 18.700, PIS a recuperar 1.815, COFINS 8.360, frete sobre compras 2.100 e nós temos o estoque final, lá no dia 31 de dezembro. O que ele quer saber? O custo da mercadoria vendida, com base nas informações que nós vimos lá na nossa tabela, nós verificamos cada uma das informações. Agora nós vamos pegar esses dados, lembra lá, olha, nós vamos trabalhar aqui com o estoque inicial, está aparecendo aqui, vamos trabalhar com o nosso estoque final, está fácil. E aí, para nós entendermos qual é o nosso Czinho, que seriam as compras líquidas, nós vamos ter que envolver o valor das compras, o ICMS a recuperar, o PIS, o COFINS e também o frete. Mas como a gente vai colocar isso dentro da nossa fórmula, vou mostrar para vocês, olha. Primeiro, que o custo da mercadoria vendida vai envolver o estoque inicial, as compras, o estoque final. Temos uma soma e uma subtração aqui. CMV, ele está dizendo que o nosso estoque inicial era 80 mil reais lá em janeiro. Também, ele disse que as compras de mercadorias estava envolvendo um valor de 110 mil reais. Aí já estamos falando do Czinho aqui, o 80 mil é o nosso estoque inicial. Então, nós vamos fazer, o C vai envolver os 110 mais os 2.100 reais, do que se trata? Lá dos fretes sobre compras. Então, eu preciso somar esse valor e depois fazer as minhas subtrações. A título de informação, para vocês se familiarizarem com os dados aqui, nós temos o ICMS a recuperar, a título aqui meio valores hipotéticos, né, de 17%,
o PIS a recuperar de 1,65% e a COFINS de 7,6% sobre o nosso preço de compra ali. E agora nós trazemos isso para nossa fórmula. Esses 18.700 que a gente vai fazer uma subtração, ele se trata do quê? Esses 18.700 é o nosso ICMS a recuperar. O 1.815 é o PIS a recuperar e os 8.360 é o valor relacionado ao COFINS. E esses 59.600 é o nosso estoque final. Então, eu coloquei todas as informações dentro da nossa fórmula e agora é só fazer o nosso cálculo. Vou somar 80.000 mais 110 mais 2.100 e fazer uma subtração de 18.700, 1.815, 8.360, 59.600. Chegando ao nosso CMV, que é o custo da mercadoria vendida, de R$ 103.625. Então, bem tranquilo para a gente resolver essa informação, utilizando os dados do nosso custo da mercadoria vendida. Percebam que, quando a gente fala sobre a matemática básica, realmente as informações, informação de soma e subtração. Aqueles cálculos lá dos percentuais, eles já são colocados na tabela, então eu não preciso fazer nenhum cálculo, de repente é só a título de curiosidade para vocês saberem qual foi o percentual utilizado ali. Mas a tabela já vem pronta nesse caso, nesse exercício. Tudo bem? Então, se eu sei que o meu custo de mercadoria vendida está relacionado ao meu estoque inicial, mais as compras líquidas, menos o meu estoque final, eu localizo essas informações dentro do meu exercício. Por isso que uma leitura muito bem detalhada do nosso enunciado faz toda a diferença também, aquela tranquilidade para nós resolvermos o exercício. Agora com vocês, vamos verificar o enunciado da questão, que está trazendo o seguinte dado. Atividade para vocês resolverem: o nosso estoque inicial de mercadorias de uma empresa era de R$15.000. E o estoque final de mercadorias, R$25.000. O custo das mercadorias vendidas durante o exercício foi de R$100.000. Do total das compras efetuadas, 70% foi a prazo, correspondendo, portanto, ao valor de... Tudo bem, a gente precisa analisar as informações aqui, porque nesse caso, no exercício anterior, nós estávamos calculando o valor do custo das mercadorias vendidas. Porém, nesse exercício, ele nos traz essa informação. Ele está dizendo que o custo das mercadorias vendidas equivale a um total de R$100.000. Então, eu vou ter que colocar a minha fórmula, encontrar o valor correspondente às compras. Olha aqui, do total das compras, 70% foi a prazo. Então, você coloca a fórmula, encontra o C, 70% do Czinho lá, que é das compras, esse valor foi feito a prazo. Portanto, o valor que ele está procurando está relacionado a esses 70%. Então, nada muito complicado, você só precisa colocar a sua fórmula e no lugar do CMV, você já tem esse valor. O exercício já está dando esse dado. Também um pouco mais de operações básicas de matemática para a gente resolver essa questão. Porém, eu vou dar um tempo para você resolver e daqui a pouco nós estamos de volta.
Muito bem, nós já estamos de volta para fazer a resolução da nossa atividade. Temos a participação lá do pessoal do Rio Grande do Sul. O Monique está colocando lá que a aluna Jocelei está dizendo que deu R$77 mil o resultado, que seria aquele percentual relacionado às compras. Aí eu tenho que utilizar a minha fórmula, trabalhar algumas informações que nós vamos ver agora e vamos verificar se esse valor realmente está correto. Vamos lá para o quadro. A gente já tem aqui a seguinte informação. Utilizando a nossa formulazinha aqui, CMV estoque inicial mais compras estoque final, o detalhe é que ele já está informando que o custo da mercadoria vendida é um total de R$100 mil. O estoque inicial também ele apresentou que é 15 mil e falou que o estoque final era 25 mil. Porém, o nosso C, que está relacionado às compras, a gente não foi informado. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, eu vou isolar a minha incógnita aqui. Então, eu copio esses 100 mil. Esses 15 mil reais, percebam que eles eram positivos aqui, porém, nós estamos passando para a esquerda do nosso sinal de igual, ele passa a ser negativo. E o 25 mil, que era negativo, porém, nós estamos trazendo para cá, à esquerda do sinal de igual, ele vai passar a ser um valor positivo. E o Czinho está aqui, que são as nossas compras. E aí nós fazemos o seguinte cálculo: 100 mil menos 15 mil mais 25 mil, totalizando 110 mil reais seriam as nossas compras. Tendo em mãos essa informação que a compra é um total de 110 mil, o que ele quer saber? Ele está perguntando, 70% foi a prazo, correspondendo, portanto, ao valor de... Então, nós vamos pegar aqui esses 110 e vamos fazer uma multiplicação vezes os 70%, ou você pode multiplicar vezes 0,7 também, que nós podemos transformar esse 70% no valor centesimal e chegamos a um total, de acordo com a nossa aluna lá, 77 mil. Alternativa correta, letra B, lá do nosso enunciado. Muito bem, parabéns aí, aluna que respondeu corretamente a nossa questão. E aquele detalhe sobre as informações, tudo que está à direita, quando passa para a esquerda, eu faço a alteração desse sinal e vice-versa, o contrário da soma é a subtração, o contrário da subtração é a soma, eu tenho que fazer realmente esses cálculos. Totalmente básico. Então, se a gente consegue fazer isso, é bem tranquilo e a porcentagem de 70% dá para a gente resolver sem muitos problemas. Tudo bem até aqui? Vamos fazer mais um exercício, agora já focando um pouco mais o nosso cenário. Vamos lá para o quadro. Eu já mostro para vocês esse exercício de 2012, que foi colocado numa informação do exercício que dizia o seguinte, olha, a indústria metalúrgica Sem Fronteiras S.A., ela fabrica 10 mil unidades mensais, tá, de determinada peça, cujo custo está discriminado na tabela a seguir. Então, a gente precisa fazer a leitura de todas essas informações, essas 10 mil unidades, saber que essa produção ela é mensal e nós estamos relacionando as informações de custo. Vamos lá, vamos verificar essa tabela, vamos ver o que ela traz para a gente aqui. Então, os custos envolvidos aqui. Nós temos materiais, mão de obra direta, custos indiretos variáveis, custos fixos. Um total de custos aqui no total das peças, nós são fabricadas 10 mil unidades, ele está dizendo lá no enunciado que são 10 mil unidades mensais, que tem um custo de 50 mil dos materiais, 30 da mão de obra direta, 20 mil dos custos indiretos variáveis e 100 mil de custos fixos. Totalizando aqui um total de 200 mil reais. Unitário, como é que a gente chega nesse valor? É muito simples. Nós pegamos esse valor aqui e vamos fazer uma divisão por 10 mil peças que foram fabricadas. Fazendo toda essa divisão, nós chegamos ao total de materiais para falar sobre o nosso custo unitário aqui. R$ 5,00 de materiais, mão de obra 5, R$ 2,00 de custos indiretos, custos fixos R$ 10,00, total. Para fabricar esse nosso item, essa produção mensal, ela custou R$ 20,00, que é o nosso custo unitário. Tudo bem até aqui? Continuando nas informações, ele está dizendo o seguinte, olha, a empresa ela recebe uma proposta. Vamos analisar essa proposta. De comprar a peça diretamente de um fornecedor.
Então, nós estamos tendo uma possibilidade de, ao invés de fabricar, comprar diretamente do fornecedor. Por quanto? Por R$ 11,00 cada uma. Por enquanto, né, a gente está gastando 20 para produzir, se a gente pagar só 11, porém, nesse caso, incorrerá os seguintes custos adicionais. Nós teremos R$ 2,00 por unidade de frete. Teremos também uma mão de obra indireta adicional para fazer a recepção, a inspeção e também o manuseio dessas peças, num total de R$ 20.000. Então, eu vou comprar desse fornecedor, comprar diretamente dele, vou pagar R$ 2,00 de frete e também vou ter um gasto aí também de R$ 20.000, que são os gastos mensais de mão de obra indireta. Continuando, se ele parar de fabricar a peça, a empresa não conseguirá eliminar todos os custos atuais relacionados à fabricação do produto, restando ainda, olha aqui, se ele parar de fabricar e comprar lá do fornecedor, ainda ele vai ter um custo de 40% dos custos fixos. Se a gente voltar um pouquinho, vou voltar para a gente já deixar clara a informação, olha aqui nos custos fixos, ele tem um total aqui de custos fixos de R$ 100.000. Então, se ele comprar do fornecedor ainda, ele vai ter que pagar R$ 40,00 desses custos fixos, que são aqueles valores lá, como um exemplo, o gasto que ele tem com o aluguel, por exemplo. Então, vai continuar esse valor. Caso a empresa deixe de fabricar a peça e passe a comprá-la do fornecedor, seu custo unitário será de... Muito bem. E aí nós temos essa situação que precisa ser analisada. Novamente, eu vou dar um tempinho para você pensar, tentar estruturar esse exercício para a gente poder conversar daqui a pouco. Então, olha, a empresa, para fabricar com todos os gastos que ela tem, ela gasta R$ 20,00. Ela pode comprar diretamente de um fornecedor, vai pagar só 11, mas vai ter mais R$ 2,00 de frete, vai ter mais 20.000 lá de mão de obra, vai ter também os gastos indiretos com mão de obra indireta lá, que é um total que vai ser adicionado. E ainda, se ela comprar desse fornecedor, se ela parar de fabricar, ela não vai poder eliminar todos os custos fixos. 40% dos custos fixos ainda essa empresa vai ter que arcar. Então, eu preciso descobrir, se eu calcular, colocar todos esses valores, qual vai ser o meu preço de produzir esse meu produto. E comparar esses dois valores para saber se vai ser interessante ou não, mas o objetivo é, se eu comprar do fornecedor, quanto é que eu vou pagar por esse valor? Então, considere todas essas informações, a gente já relembra fatos como custos fixos, custos variáveis, aqueles variáveis que variam realmente de acordo com a produção. Custos fixos, independente da quantidade produzida, eles não vão ter a sua alteração. Todas essas informações no exercício, vou dar um tempo para você resolver, daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, nós já estamos de volta, uma aula dinâmica aqui para você analisar muito bem as informações que foram apresentadas. A gente vai dando alguns toques ali de cuidados que você precisa ter na hora de resolver exercícios relacionados às informações que são com a matemática básica, mas tem que ficar muito atento a todos os dados. Às vezes você lê todo o exercício, não consegue entender, precisa fazer uma nova leitura. A gente sabe que o tempo que se tem para fazer uma prova do ENAD, do exame de suficiência também, não é um tempo tão confortável assim. Você precisa ter realmente informações para resolver essas questões de uma forma precisa e também tem que ter uma certa agilidade ali para chegar nos resultados. Mas nós vamos analisar cada uma das informações. Vamos dar uma olhada no quadro lá com vocês. Para resolver esse dado, nós tínhamos as seguintes informações. Então, a quantidade produzida por essa empresa era um total de 10 mil unidades que estava lá no enunciado. Então, vamos lá. Se ela realmente deixar de fabricar e passar a comprar essa peça lá do fornecedor, o que vai acontecer? Então, nós temos aqui R$11 que nós vamos pagar por cada uma das peças. Se nós multiplicarmos 11 vezes 10 mil unidades, nós chegamos ao total de 110 mil. Tem mais o custo do frete. Então, R$2 por unidade, daí um total de R$20 mil. Ele está dizendo também que vai ter uma mão de obra adicional se a gente comprar do fornecedor. Essa mão de obra adicional aqui, que está envolvendo a recepção, inspeção e também o manuseio, que vai ser um total de quanto? R$20 mil. Muito bem. O outro detalhe é que se ele deixar de fabricar e passar a comprar do fornecedor, 40% dos custos fixos, que seriam os 40% lá dos R$100 mil, que nós mostramos para vocês na tabela, os 40% dos custos fixos, ele ainda teria que arcar comprando lá do fornecedor. Então, 40% vezes os 100 mil, nós temos um total de R$40 mil aqui. Bem fácil, né? Corta os zeros ali, faz uma multiplicação por 4, a gente chega no resultado. Se eu somar cada um desses valores, eu vou ter um total de 110 mais 40, mais 40, R$190 mil, que seria o nosso valor total para comprar essas 10 mil unidades lá do meu fornecedor. Nós vamos dividir essa quantidade por quanto? Por 10 mil, porque o nosso objetivo é encontrar o custo unitário, e o nosso custo unitário é um total de R$19 cada um dos itens. Então, a alternativa correta para esse caso aqui vai ser a letra A. E aí, com base nessas informações, com base nesses dados, é interessante que a questão ela poderia trazer vários dados para a gente. Primeiro, a gente sabe que a produção lá são as 10 mil unidades. A gente sabia também que para produzir ele gastava R$20, que era o nosso custo unitário. Então, depois de toda essa análise, depois de toda essa verificação, ele percebeu que comprando lá do fornecedor, deixando de fabricar, pagando R$2 pelo frete, pagando a mão de obra, pagando também 40% dos custos fixos, ainda está compensando, está saindo por R$19. Mas no momento aí não é uma tomada de decisão, era simplesmente para a gente encontrar qual seria esse custo unitário. A gente descobriu que o valor é R$19. O que envolveu? Envolveu multiplicações, envolveu um pouco da porcentagem, as somas e a análise detalhada de todo o nosso exercício. Se a gente pecar e esquecer de qualquer um dos dados ali, isso pode comprometer o nosso resultado final. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos dar uma olhada em mais no exercício agora, só que a gente vai fazer novamente aquela introdução. Nós vamos relembrar informações aqui a respeito do nosso RCM. O que é esse resultado bruto com mercadorias? Vamos relembrar também as informações lá da nossa DRE, que seria interessante para a gente resolver o exercício que está por vir. O nosso RCM aqui é a diferença entre as receitas obtidas pelas vendas e o custo dessas mercadorias, novamente aparecendo aqui as informações do nosso custo das mercadorias vendidas. Dessas mercadorias que foram vendidas aqui, também chamado de lucro bruto ou resultado operacional bruto. Então, nós estamos falando de esse RCM aqui, fiquem bem atentos, que são informações para a resolução do exercício que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco. Uma representação aqui de uma estrutura parcial da DRE.
nós temos a receita bruta aqui, que são as nossas vendas brutas, que é aquele valor da nota fiscal das vendas, menos, sinalzinho de dedução aqui, deduções das vendas, que são elas. Essas deduções aqui seriam as deduções da receita bruta, que seriam os impostos incidentes sobre vendas, tá? Vendas canceladas, devoluções de vendas, abatimentos e descontos incondicionais, né, que são aqueles descontos que são destacados na nota fiscal. Nós chegamos à nossa receita líquida, seriam as vendas líquidas aqui, a nossa receita operacional líquida. Menos, olha aqui, ó, menos o nosso CMV. Então, para a gente encontrar, lá dentro da DRE, para encontrar o nosso resultado operacional bruto, que é a nossa receita operacional bruta, nós temos que trabalhar com as informações do CMV. É por isso que nós fizemos um exercício, nós entendemos um pouquinho mais as informações. Só lembrando aqui, CMV é o nosso estoque inicial, mais as compras líquidas, menos o estoque final. Continuando ainda essas informações, nós vamos colocar aqui para vocês um dado que vai ser necessário para a resolução da atividade. Assim, o nosso RCM, que é o nosso resultado operacional bruto, resultado com as mercadorias, vai ser igual às vendas líquidas, que seriam as vendas menos aqueles abatimentos, descontos, devoluções, vendas menos o nosso CMV. Então, olha, nós temos uma responsabilidade aqui. Toda vez que a gente tiver que encontrar o nosso RCM e o exercício não trouxer a informação, nós vamos ter que descobrir quanto é o nosso custo das mercadorias vendidas para depois chegar no total do nosso resultado com mercadorias. Estão prontos? Nós já relembramos as informações do custo das mercadorias vendidas. Agora, nossa receita operacional, que seria o nosso resultado com mercadorias envolvendo as vendas líquidas menos o nosso CMV. A gente conhece já essa fórmula e aí nós vamos colocar em prática nesse exercício que vocês vão visualizar agora. Vamos lá para o quadro para eu mostrar para vocês e nós vamos analisar cada detalhe desse exercício que vai falar sobre várias informações aqui. Então lá, a empresa, ela apresenta os seguintes saldos contábeis, desconsiderando aqui aspectos tributários para facilitar um pouco. O estoque inicial, R$ 1.400. As compras, R$ 1.700. Olha aqui, tivemos devoluções de vendas no total de R$ 400. O nosso estoque final, nós já estamos construindo as informações do CMV aqui. Devolução de compras, apesar que o valor aqui é o mesmo, R$ 400. Receita com vendas de mercadorias, total de R$ 2.600. As despesas administrativas aqui são 260 e as despesas financeiras um total de R$ 240. Considerando esses saldos, são muitas informações, o custo da mercadoria vendida, que é o CMV, e o resultado operacional bruto, respectivamente, então nessa ordem, vai ser um valor de quanto? Então nós temos o gabarito, que é apresentado aqui, as duas informações para a gente precisa analisar com bastante cuidado as informações do gabarito aqui para a gente não errar. Muito bem, vamos para a resolução dessa atividade. Eu vou fazer com vocês essa aqui, mas primeiro vamos entender as informações que são colocadas nesse exercício para a gente não ter nenhum problema na resolução. Então, ele deu todos os direcionadores para nós encontrarmos o valor do nosso CMV. Só que, depois que eu tiver o meu CMV, eu vou pegar as minhas vendas líquidas, vou fazer uma redução do valor desse CMV e chego no meu RCM. Então, é um cálculo tranquilo, mas nem tanto. A gente vai trabalhar o quê? Somente operações de soma e subtração para chegar nesse resultado. Porém, essa fórmula nós precisamos entender que o nosso custo da mercadoria vendida vai envolver estoque inicial, vai envolver o estoque final, vai envolver as compras líquidas, vai envolver os impostos recuperáveis, vai envolver frete, vai envolver seguros.
para a gente chegar no RCM, vai envolver as vendas líquidas, envolvendo devoluções, os abatimentos incondicionais e também o nosso custo das mercadorias vendidas. Então, são muitas informações que você adquire, todas essas informações através dos estudos e das teleaulas também. E lá, na hora da resolução, somente matemática básica. Vou mostrar para vocês um passo a passo da resolução. Vamos lá para o quadro. O professor já trouxe aqui o resultado para vocês, já detalhado. Primeiro, formulazinha do nosso CMV. Estoque inicial mais compras menos estoque final. E o RCM? Vendas líquidas menos o nosso CMV. Então, primeiro passo, custo das mercadorias vendidas. Então, nós temos estoque inicial, que ele apresentou para a gente, que é de 1.400, 1.700, que seria as compras menos devoluções de compras, menos aqui o nosso estoque final. Então, eu tenho que somar 1.400 mais a diferença de 1.400, de 1.700 e o 400 e depois fazer uma subtração de 1.600, chegando ao nosso CMV, um total de R$ 1.100. Tudo bem, aí nós já conseguiríamos chegar ao gabarito. A gente poderia voltar um pouquinho para dar uma olhada aqui. Lá no gabarito nós temos 1.100, que seria a alternativa A, e também seria a alternativa C. Então, eu preciso continuar as informações aqui para nós encontrarmos o quê? O meu lucro bruto aqui. Então, a receita bruta, ele está dizendo que a receita proveniente das vendas, um total de 2.600, vendas com mercadorias, menos devoluções de vendas. Lembra que a gente falou para vocês que a gente tinha que falar sobre as vendas líquidas? A receita líquida vai ser um total de 2.200, nós estamos subtraindo 2.600, de 400 chegando a 2.200, menos o quê? Menos o valor do CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, chegando num lucro bruto de R$ 1.100. Ou seja, a alternativa correta, letra C, R$ 1.100 do CMV e R$ 1.100 também do nosso lucro bruto, que é o nosso RCM. Lembrando também as informações aqui que foram apresentadas, nós não utilizamos aqui as informações que ele colocou, ele falou sobre vendas, o custos, ele entrou na relação de despesas, ainda a gente não tem essa informação, ela vai ser adicionada somente nos outros dados do exercício, então, por enquanto, o que a gente tem é só isso para chegar no nosso resultado. Tudo bem? Então, ó, fizemos o levantamento, a gente faz um passo a passo ali, bem tranquila a resolução e chega o resultado com base em todas as informações que nós adquirimos durante as aulas. Questão do ENAD para vocês. Vamos lá para o quadro. Olha lá, ENAD de 2012. Vamos lá, no passo a passo para vocês. Uma empresa, ela fabrica o quê? 2 produtos. Sendo que o produto X, ele corresponde a 75% das vendas e o produto Y, 25% das vendas. Pode fazer as marcações, anotar todos os dados importantes do exercício. O produto X, ele é vendido a R$ 40, tendo custos e despesas variáveis de R$ 20, custos e despesas fixas, num total de R$ 4. O produto Y aqui, ele é vendido por R$ 30. Esse é o nosso preço de venda. Tendo custos e despesas variáveis de R$ 14 e custos e despesas fixas de R$ 6. Muito bem, esse aqui seria as informações do nosso exercício, as informações iniciais, e aí tem mais um dado aqui. Sobre essas condições que foram apresentadas, a margem de contribuição conjunta para os produtos X e Y será de... Nós temos as informações aqui que precisam ser verificadas. A gente sabe que para fazer esse exercício, matemática muito básica, vai envolver um pouquinho de porcentagem também, porém, eu preciso entender a seguinte informação. O professor vai facilitar para vocês aqui. Eu sei que vocês sabem que, quando a gente fala sobre a margem de contribuição, a margem de contribuição ela envolve o quê? A margem de contribuição é igual o nosso preço de venda ali, a nossa receita, menos o quê? Custos e despesas variáveis.
porém o exercício ele traz informações de custos e despesas fixas também. Então é um dado adicional, porém nós não vamos utilizar essas informações. Outro dado, que eu tenho que trabalhar com o produto X e Y, eu tenho que encontrar quanto é 75% de um, 25% do outro, e depois fazer a soma desses valores, porque eu quero a margem de contribuição conjunta. Vou esperar um minuto para você analisar novamente esses dados. Daqui a pouco nós voltamos com a resolução e eu estou aguardando também o seu resultado. Até já! Ok, nós estamos de volta com a resolução de uma atividade que vai pedir um dado que também foi adquirido durante as aulas para falar sobre a margem de contribuição. Lembrando que margem de contribuição vai envolver o preço de venda, vai envolver os custos variáveis e também as despesas variáveis. Deixa eu mostrar para você lá no quadro. Vamos lá para a gente dar uma olhada, a gente deixar registrado aqui a fórmula para vocês da margem de contribuição, que ela vai ser igual ao nosso preço de venda menos os custos variáveis mais as despesas variáveis, que podem ser apresentadas no exercício de várias formas. Então, quando a gente fala em custos e despesas fixas, nós não consideramos quando o nosso assunto é a margem de contribuição. Então, vamos lá. Vamos fazer a resolução dessa atividade com vocês. Os produtos que foram verificados lá foi o produto X e o produto Y. O preço de venda, R$ 40,00 do X, R$ 30,00 do Y. Somente a variação aqui vai pedir para que a gente verifique os custos variáveis. Vamos fazer uma subtração. R$ 20,00 custo variável do X e 14 do Y. Subtraindo esses valores, nós chegamos numa margem de contribuição unitária de R$ 20,00 para X, R$ 16,00 para Y. Aí nós temos aqui nosso percentual de ponderação. O que ele quer saber? Ele disse que o produto X, ele corresponde a 75% das vendas e o produto Y,
25% das vendas. Isso está lá no nosso enunciado. E aí nós fazemos o seguinte cálculo. Vamos pegar aqui esses 20 vezes 75%, eu chego ao total de 15. E 16 vezes 25%, nós chegamos ao total de R$ 4,00 para esse valor, que é o nosso preço de venda, mas ele quer saber o quê? A margem de contribuição conjunta, só somar os dois valores, 15 mais 4, chegamos ao total aqui de R$ 19,00, e a resposta correta para esse exercício vai ser a letra B de bola. Então, novamente, apresentando um pouco da porcentagem, um pouco de soma, um pouco da subtração ali para a gente relembrar, mas é importante, conhecimentos prévios e também uma análise muito bem detalhada das informações que o exercício está apresentando. Vamos lá, vamos dar uma olhada no próximo para a gente ver quais são os dados apresentados. ENAD de 2006, a empresa Custa Caro Limitada apresentou, em determinado momento aqui, os dados abaixo. Então vamos lá, vamos analisar as seguintes informações. A margem de contribuição aqui, considerando somente os custos variáveis. Então, nós precisamos fazer um cálculo aqui para encontrar mais um dado. Produto alfa 380, produto beta 420. Matéria-prima 240, 360 para cada um dos produtos alfa e beta. E o preço de venda líquido de impostos 860 e 900 para cada um dos produtos. Até aí tudo bem, só para a gente analisar o dado. Vamos ver o que ele quer saber. De acordo com esses dados aqui, qual é o percentual, trabalha com porcentagem novamente aqui, o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável. Então, eu preciso trabalhar esses dois dados. Porém, a matéria-prima exercício nos traz e o custo variável ainda não. Ele quer saber a participação em percentual da matéria-prima em relação ao custo variável. Também é uma informação muito interessante para vocês, porque se eu fizer o contrário, eu também chego a outros resultados. O total dos produtos alfa e beta, realmente nessa ordem aí. O que eu preciso saber? Preciso voltar lá na minha tabela e analisar o seguinte dado. A margem de contribuição aqui considerando somente os custos variáveis. Mas ele quer saber a relação da matéria-prima com relação aos custos variáveis. E quanto é esse custo variável? Eu não tenho, mas a gente pode descobrir. Primeiro, nós conversamos no exercício anterior que para encontrar a nossa margem de contribuição, que ele está trazendo aqui, a margem de contribuição, ela é igual a o nosso preço de venda menos custos variáveis mais as despesas variáveis. Nesse caso, eu tenho que descobrir qual vai ser o nosso custo variável. Então, eu vou utilizar essa mesma fórmula, só que eu quero encontrar a informação do meu custo variável. É muito simples. Então, eu vou passar as informações para a minha esquerda, eu vou ter custo variável, é o mesmo que o preço de venda menos a margem de contribuição. É a leitura dessa fórmula, porque eu quero encontrar o custo variável. Nesse caso aqui, o custo variável do meu produto alfa seria o preço de venda, está aqui embaixo, 860, menos a margem de contribuição, que é 380. A diferença desse valor seria R$ 480, que é o meu custo variável. Esse mesmo cálculo eu vou fazer com o produto beta. Custo variável é igual ao preço de venda menos margem de contribuição. Custo variável é igual. Qual é o meu preço de venda? R$ 900 menos a margem de contribuição, que é 420. Totalizando meu custo variável aqui de R$ 480. Então, eu sei que o custo variável para ambos os produtos aqui é de R$ 480. Agora sim, nós vamos lá para a resolução. Temos o gabarito aqui. Muito bem. Vamos montar uma tabela, o meu produto alfa e produto beta, 860, que é o preço da venda do alfa, e 900 do beta. Descobrimos aqui as nossas despesas variáveis, R$ 480 cada um. Se eu fizer essa subtração, eu encontro a margem de contribuição, que está lá na tabela. Porém, qual é o pedido do exercício? O percentual da participação da matéria-prima, que é esse valor aqui,
240 e 360, com relação ao custo variável. Então, é bem simples, ó, nós vamos pegar esses 240 aqui e vamos fazer uma divisão pelo valor das despesas variáveis. Seria 240 dividido por 480 vezes 100, 50%. Aqui também, 360 dividido por 480, que vai dar 0,75, chegando a nosso percentual aqui de 75%. Alternativa correta, letra D de dado para essa resolução. Eu acredito que para esse exercício ele tem mais a informação de interpretação desse nosso enunciado, ainda nós precisamos entender o que é uma margem de contribuição e fazer a separação de cada um dos dados. Ele apresenta a matéria-prima, porém, ele não apresenta o valor do nosso custo variável, ele só dá uma pista. Nós vamos lá com a nossa fórmula e conseguimos resolver. Vamos continuar? Vamos para mais um exercício. Vou mostrar para vocês agora um exercício bem bacana aqui do ENAD de 2006. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a matemática financeira agora com vocês. Olha, o diretor financeiro de uma empresa aqui, a Investinil Limitada, em reunião de executivos da empresa aqui para definir estratégia de atuação para o próximo triênio, apresenta para discussão a análise da viabilidade da implantação de um novo projeto já para o próximo ano. Após as justificativas das necessidades técnicas do referido projeto, a discussão concentra-se em relação ao retorno que o projeto geraria. O diretor financeiro aqui informa os seguintes valores. Então, ainda continuando o exercício, ele vai trazer o seguinte dado. Ó, a tabelinha aqui, qual é o valor no início do mês, seria 20 mil, juros incorridos 2.500, receita líquida de impostos recebida ao final do mês de R$1.000, valor do investimento no fim do mês de 21.500. Então, ele está apresentando esses dados e a gente precisa fazer uma análise com base nesses dados aqui, qual é a taxa de retorno do projeto no mês. E aí nós vamos precisar saber um pouco mais sobre essa informação. É claro que a gente consegue verificar que do valor de 20 mil para o valor de 22.500, a gente tem um total de 2.500. Dá para a gente trabalhar esse percentual aqui, fazendo um cálculo bem básico, né, dessa informação e conseguir chegar ali no nosso 12,5, mas a gente quer detalhar um pouquinho mais sobre isso, porque nas aulas de matemática financeira também a gente verificou dados e vamos analisá-los. Primeiro, o valor inicial do mês, aqui no meu fluxo, é um total de 20 mil. E aqui 22.500, que já seria o valor do investimento, mais a receita líquida recebida. Como é que a gente vai encontrar um desses valores aqui, calculando esses dados? Então, o professor já vai mostrar para vocês o passo a passo na resolução. Você pode fazer de duas formas. Em aula, nós podemos utilizar a calculadora financeira, não vai ser possível isso nas avaliações. Mas aqui, a fórmula da taxa de retorno é essa. Esse future value, que é o valor futuro, present value, que é o valor presente, mais, entre parênteses aqui, 1 mais I, que é a taxa, e o nosso expoente aqui seria o tempo. Nós vamos colocar as informações aqui, primeiro, para saber que o valor futuro é 22.500, o valor presente é 20 mil, o nosso tempo, ele está dizendo que é um tempo de um mês, porém, ele não sabe qual é a taxa e ele quer que a gente ajude a encontrar esse valor da taxa. Vamos lá. Colocando aqui o nosso FV, 22.500, o nosso PV, que é 20, e nós temos aqui também uma informação básica de matemática, que seria os produtos notáveis. Eu copio 22.500, vou multiplicar. 20 mil vezes 1 vai dar 20 mil. 20 mil vezes I, 20 mil I. Como está todo mundo elevado a 1, a gente vai permanecer o mesmo valor, não vai mudar. E agora, também, vou isolar a minha incógnita. Então, eu vou ter 22.500. Esses 20 mil vai passar aqui para a esquerda, mudando o sinal, igual a 20 mil I. Estamos isolando essa incógnita. E aí, eu fecho aqui que meu I é igual. Fazendo a subtração, 22.500 menos 20 mil dá 20.500 dividido por 20 mil. Lembrando das informações da matemática básica? Todo valor que está multiplicando, ele passa
dividindo. Por isso eu tenho 2.500 dividido por 20 mil, total 12,5%. Lá na sua calculadora HP, a gente pode colocar lá 22.500 CHS FV, que é o valor futuro, e 20 mil PV 1N, que é o tempo. A gente aperta o izinho, ele vai ficar pensando por um tempo muito breve e vai aparecer para a gente lá 12,5% para trabalhar com a informação da taxa de retorno. Tudo bem? Um pouquinho de matemática financeira para vocês também. Um exercício que vai apresentar uma informação ali de um fluxo de dados, tem um valor inicial, aquele valor final, e ele quer saber qual realmente é essa taxa ali para poder conversar com os administradores da empresa e tomar uma decisão com base nesses dados. Matemática financeira, eu tenho a fórmula dessa taxa de retorno, coloco em prática e consigo chegar nos valores ali sem muitos problemas. Com a calculadora, é claro que fica mais fácil, em sala de aula a gente faz isso, só que lá, no momento da prova, a gente vai ter que colocar em prática ali as nossas somas, as nossas divisões e também apresentar o valor em porcentagem e comparar com o nosso gabarito e, sem dúvida, aí chegar no resultado com êxito. Vamos lá, vamos falar sobre mais uma questão envolvendo também dados do ENAD. Esse agora é do ENAD de 2015. Um perito contador, já lembra as informações lá de perícia, auditoria. Um perito contador ele precisa calcular os juros moratórios sobre uma venda em liquidação, uma sentença aqui de 96 mil, já foi decretada pelo juiz, né? O juiz determinou a incidência de juros simples, no total de 0,5% ao mês, no período de 1/2 de 2015 a 30/9 de 2015. Né? Nessa hipótese, considerando aqui o mês comercial de 30 dias, o total de juros será de... Detalhe, vamos analisar as informações, estamos falando em juros simples, a gente precisa saber qual é o intervalo desses meses aqui para a gente poder chegar no resultado. Temos as alternativas, agora o professor vai dar um tempo para você pensar nesse valor e daqui a pouco nós voltamos já para apresentar o cálculo e o resultado de mais essa questão envolvendo um pouquinho de matemática financeira ali, que são os juros simples. Você lembra lá das diferenças entre juros simples e juros compostos, aqueles juros sobre juros. Agora é hora de você colocar em prática. Um tempo para vocês, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, meu caro aluno, vamos lá, vamos resolver um exercício envolvendo a matemática financeira e também um pouco aí da matemática básica. Primeiro eu tenho que fazer uma análise desse intervalo de tempo. Vamos lá para o quadro para a gente mostrar para vocês um passo a passo dessa resolução também. O período que vai de 1/2 de 2015 a 30/9 de 2015 é um período de 8 meses, bem simples para a gente calcular isso, vezes 0,5%, que se trata de juros simples, multiplicação, eu chego ao total de 4%. O juiz determinou que vai ter esse juros simples durante esse intervalo, então seria 96 mil vezes 4%, chegando ao total de 3.840, resposta correta, letra B do nosso exercício. Viu só?
Só encontrar um intervalo, multiplicar por 0,5 e depois a gente trabalha a nossa porcentagem aqui. Você pode trabalhar com 4% ou então também trabalhar com um valor centesimal, que é 0,04, e a gente chega no valor sem problema algum. Como a gente está vendo bastante exercício envolvendo questões do ENAD, algumas outras atividades que nós desenvolvemos aqui para fazer uma introdução ao assunto para você conseguir resolver cada exercício, nós vamos relembrar agora de uma informação que é muito interessante também, que seria aqueles fluxos de caixa. Como é que vai funcionar isso? Isso foi uma questão que caiu no ENAD de 2015. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá para o quadro. No ENAD de 2015, nós temos a seguinte informação aqui, olha. Uma empresa, ela fez a sua projeção aqui de vendas para janeiro, fevereiro e março também, do próximo ano, conforme a tabela a seguir. Vamos analisar com bastante detalhe aqui, que em janeiro a demanda especial aqui de quantidade seriam 10 mil, fevereiro 12 e março 15. Preço de venda, os R$2 permanecem, mas de acordo com as alterações aqui nós temos em janeiro 20 mil reais, fevereiro 24 mil e em março um total de 30 mil. Então suponha que todas as vendas dessa empresa elas sejam parceladas da seguinte forma. Então vamos lá. O exercício vai dar mais um detalhe para a gente aqui, que a primeira parcela, ela é sempre paga à vista, correspondendo a 30% da venda. A segunda parcela, no prazo de 30 dias, correspondendo a 30% da venda também. E a terceira parcela, prazo de 60 dias, envolvendo os 40%. Se a gente somar aqui 30 mais 30, 60, 100%. Considerando a política aqui de recebimento que a empresa determinou, e os dados apresentados, verifica-se que a empresa espera receber, então ela tem uma expectativa de recebimento de acordo com esses dados. No mês de março, o montante de... E aí nós vamos apresentar aqui as questões para vocês. Então, o que a gente tem que entender de acordo com esses dados. Então, a empresa tem 20, 24 mil e 30 mil de vendas. E ela vai trabalhar essas informações levando em consideração que ela recebe uma parte à vista, uma parte com 30 dias, uma outra parte com 60 dias. Então, eu faço uma demonstração desse meu fluxo de caixa. Então, qual a expectativa dessa empresa em receber os valores lá em janeiro? Então, eu vou ter a venda de janeiro. Já em janeiro, eu tenho uma parte que é feita como? À vista. E eu tenho um percentual desse valor. Então, em janeiro, eu recebo, a minha expectativa de venda seria esse preço à vista. Quando eu vou lá para fevereiro, eu já tenho a parte à vista do valor de fevereiro e tenho a segunda parcela do valor de janeiro também. E eu vou somando esses valores, vou montando meu fluxo de caixa aqui e chego no resultado que realmente a empresa quer saber. Qual é a expectativa de recebimento para o mês de março, se tudo acontecer conforme o que a empresa determina, que é uma parte à vista, uma parte 30, outra parte com 60 dias. Vamos analisar passo a passo esse nosso fluxo de caixa para entender as informações que são apresentadas e também relacionar isso ao nosso gabarito. Vamos lá, deixa eu mostrar no quadro para vocês esse dado. Muito interessante, aparece bastante questões envolvendo fluxo de caixa nessas avaliações, tanto do CFC, do ENAD também. Então, vamos lá. A nossa receita bruta aqui. Então, é apresentado os meses, janeiro, fevereiro e março. Ele disse lá que na multiplicação do nosso preço de venda por R$2, em janeiro seria 20 mil, em fevereiro 24 e em março um total de 30 mil reais. Analisando cada um dos dados, em janeiro, a expectativa dele é receber 30% do valor à vista. Desses 20 mil, lá, depois de 30 dias, ele recebe mais 30%. E em março, ele recebe mais 8%, fazendo aqui o total de 20 mil reais. Em fevereiro, ele tem um total de 24 mil reais. Ele já recebe 7.200, que seria 30% à vista, 7.200 com 30 dias, e depois os outros 60 dias ele vai receber lá no próximo mês. Porém, o nosso foco aqui é março. Depois ele tem a venda de 30 mil reais em março, e aí já tem um valor aqui de 9 mil reais, que é o valor que ele recebe à vista. Então, qual
a expectativa da empresa, o que ela espera receber no mês de março? Um total de R$ 9.000, mais 7.200, mais 8. 8.000, que é da parcela lá de janeiro, 7.200, que é da parcela de fevereiro, e 9.000, que é da parcela de março. Somando esses valores, eu chego a um total de 24.200. Se a gente der uma olhada lá no gabarito, a resposta correta para isso vai ser letra C. Tudo bem? Detalhe interessante que eu tenho que fazer essa multiplicação. É claro, lá na porcentagem eu multiplico por 3 e por 4. Eu consigo chegar nesses valores aqui sem muitos problemas. É uma questão lá do ENAD. Eu acho que o que tem que ser verificado bem ali é a sua prática, a sua habilidade de montar esse fluxo de caixa, não precisa ser exatamente como o professor fez ali, mas se você tiver essa sequência de dados ali, consegue-se chegar no valor de março sem nenhum problema. Ele poderia fazer qualquer tipo de pergunta para a gente. Ele podia perguntar quais seriam os valores, a expectativa de recebimento em fevereiro, em março, em abril, porque os valores são apresentados em janeiro, fevereiro e março, mas em abril eu também vou estar recebendo alguns desses valores. Então, ele pode fazer qualquer tipo de pergunta com relação a isso. Como as porcentagens que ele apresentou ali são porcentagens que a gente consegue calcular sem nenhum problema, 30%, 30% e 40%, geralmente é colocado dessa forma. Tudo bem? Então, um pouquinho de resolução que vai exigir informações, como a gente já falou aqui, são dados que vocês adquirem no momento em que vocês estão fazendo as aulas de custo, as aulas de financeira, as aulas que vai envolver a parte prática da contabilidade, aí você tem todo um cuidado de fazer esse exercício e praticar, lembrando sempre, isso vai ser colocado em prática em determinado momento para vocês, quando vocês estiverem fazendo a sua prova lá do CFC, antes disso ainda fazendo a prova do ENAD lá no final do curso. Tudo bem? Vamos continuar, vamos fazer mais um pouco de dados preliminares aqui, para a gente conseguir resolver um exercício que vai falar sobre critérios de avaliação. Melhor, o nosso critério de custos aqui. Nós sabemos que quando a gente fala sobre avaliação de estoque, nós temos o inventário permanente, inventário periódico, mas vamos lá. Para determinarmos aqui o custo das mercadorias, nós usamos o custo das compras. Tendo em vista que a empresa ela poderá adquirir um mesmo tipo de mercadoria em datas diferentes, pagando por ela preços variados. Para determinarmos o custo das mercadorias estocadas, há necessidade de adotarmos um critério. E esse critério de custo aqui, realmente ele está relacionado àquelas informações que vocês já viram lá na... É bem provável que esses dados foram adquiridos nas aulas que envolvem um pouco do custo, um pouco da contabilidade comercial também, em que as compras, a gente faz uma compra em janeiro, compra por um valor, em fevereiro pode ser que eu tenha uma alteração para mais ou para menos, geralmente para mais. E como eu tenho várias situações, várias entradas, são vários valores, eu preciso trabalhar o quê? Um critério de custeio para que eu consiga saber qual é o custo dessa mercadoria em determinado momento. É claro que nós estamos falando do inventário permanente, aquele inventário que nós temos uma ficha que ela pode ser utilizada com PEPS, o EPS, pode ser utilizada com o custo médio também, diferente um pouco lá do nosso inventário periódico, que periodicamente nós vamos lá, fazemos aquele balanço da empresa, aquela contagem física da nossa mercadoria, mas nós não podemos também desprezar essa contagem física só porque a gente faz nosso inventário permanente. Então, nós precisamos verificar, a sua tabela está mostrando lá um valor, uma quantidade de peças. Eu posso ir lá no estoque e verificar essa quantidade física. E aí, quais são os principais critérios utilizados? Vamos lá mostrar para vocês no quadro novamente. Nós temos aqui, perdão, nós temos o PEPS, que ele vai trazer a informação de que o primeiro que entra é o primeiro que sai, também conhecido aqui por FIFO, First In, First Off, que seria aquelas informações que, para esse critério de avaliação de estoque aqui, a empresa ela vai atribuir às mercadorias estocadas aqueles custos mais recentes e as saídas, os custos mais antigos, quando a gente fala sobre o PEPS. O EPS,
que é aquele último que entra, ele também vai ser o primeiro que sai. E quando a gente adota esse critério de estoques aqui, sempre atribuímos aqui às mercadorias de estoque os custos mais antigos, foram aqueles últimos que entraram. E na saída, os mais recentes. Então, a gente tem que tomar cuidado também, quando vocês estudaram lá que o Pepsi, ele tem uma particularidade, né? Ele também não é aceito pelo fisco, porque ele vai fazer realmente uma distorção lá no nosso custo final. E depois, nós temos o custo médio ponderado, que é aquele critério que vai permitir dar um custo do valor médio dessas compras. Então, é aquele estoque que é o custo total do estoque pelas unidades existentes. Nós fazemos uma divisão e chegamos ao resultado. Então, entendendo as informações aqui do nosso Pepsi, o nosso EPSI e também do nosso custo médio, nós vamos partir dessas informações para a gente fazer a resolução do nosso exercício. Aí é o envolvimento de dados dentro de uma planilha, que pode ser qualquer um dos critérios. O nosso exercício vai falar sobre o nosso custo médio, lembrando a seguinte informação: nós não vamos trabalhar com aqueles valores de compras, sempre nós vamos utilizar as informações de custo, porque é uma planilha de custos que nós vamos utilizar para chegar nesses resultados. Vamos lá, vamos ver a atividade, o que ele está pedindo para a gente resolver. Atividade: uma empresa, ela realizou aqui seu inventário físico no dia 1º/8/2016, identificando em seu estoque de mercadorias 8.000 unidades, avaliadas ao custo médio. Então, a gente já sabe aqui que o critério que vai ser utilizado vai ser o custo médio, unitário de R$ 180. Então, a gente vai montar a nossa tabela de custo médio, a gente vai ter que colocar esses dados certinho lá para a gente saber realmente qual vai ser a informação que ele está pedindo aqui. No dia 5/8/2016, a empresa vendeu 6.000 unidades. Essa venda foi feita à vista, num total de R$ 1.650.000. Lembrando, os nossos valores relacionados ao preço de venda, ele não vai fazer parte do nosso custo. Numa operação isenta de tributos de qualquer natureza, o comprador, no dia 10/8, e aqui nós temos mais um dado lá da matemática básica, ele devolveu 20% da compra e ainda conseguiu obter aqui um abatimento de 20% no preço. Considerando essas transações aqui, como as únicas do mês de agosto, a empresa apresentou um estoque de quanto? Lá em 31/8/2016. Então, vamos relembrar as informações dos nossos custos. Ele vai falar sobre o preço de venda aqui, valor à vista, a gente não considera isso na nossa tabela de custos. Ele fala também de um abatimento de 20% no preço, também a gente não considera essas informações. Por quê? Nós estamos falando de uma tabela que trabalha com dados de custos. Então, nós temos um estoque inicial lá de 8.000 unidades, nós fizemos uma venda aqui, porém, depois nós tivemos uma devolução de uma quantidade aqui que nós vamos trabalhar o nosso percentual. E ele quer saber, a empresa apresentou estoque de quanto? Lá em 31/8/2016, vamos analisar as informações aqui, o nosso gabarito. Então, seria 3.200 unidades a R$ 193,50, totalizando 619.200. 3.200 unidades a um custo de 180, totalizando 576 mil, e assim sucessivamente. Nós analisamos as informações, então ele precisa saber a quantidade de unidades no seu estoque, precisa saber qual é o custo unitário dessas unidades e, fechando, a gente totaliza o nosso custo das mercadorias vendidas ali. Então, a qualquer momento, através do inventário permanente, a gente consegue saber qual é o estoque dessas mercadorias. Nós vamos trabalhar com os dados ali, nós podemos retirar o custo da mercadoria vendida, que nós vamos utilizar para resolver alguns exercícios também. Porque ali eu tenho o quê? Dados, eu tenho qual é o meu estoque inicial,
eu tenho qual é o meu estoque final, eu tenho as compras, eu tenho as devoluções, eu tenho todos os dados ali que são suficientes para que eu possa também levantar esses valores. Então, a gente está fazendo um exercício envolvendo esse método de custeio, que seria o custo médio, para que você entenda que também numa variação pode ser apresentado um dado desse e, a partir disso, ele pedir um outro resultado. Então, por isso, nós vamos relembrar as informações aí trabalhando esse método de custeio. Vou dar um tempo para vocês montarem a tabela, que demora um pouco para fazer isso, montarem a tabela e encontrar qual é o nosso preço final, qual é o nosso estoque, quantos itens vão ter nesse estoque e também a valorização desses dados. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Muito bem, vamos lá com a correção da nossa atividade, envolvendo o quê? Envolvendo o nosso custo médio. Vamos lá para o quadro para mostrar para vocês a resolução disso. Nós temos aqui uma ficha de controle de estoque, utilizando o custo médio ponderado móvel. A empresa está dizendo lá que o nosso estoque inicial era um total de 8 mil unidades e que esse valor estoque ele estava valorizado aqui no valor, um total de 1.440.000, chegando ao total aqui do nosso custo unitário de 180. E ele diz também que houve uma venda de 6 mil, a nosso estoque, que era 8, passa a ser 2 mil com essa subtração. E esse valor, a gente não considera 1.650.000, tá, que foi o preço de venda, a gente considera esses R$180, que é 180 aqui, que é o nosso custo, que dá um total de 1.080.000, subtraindo de 1.440.000, eu chego a 360.000. Mas ele está dizendo também que houve o cliente ele devolveu 20% desse total. Então, nós fazemos uma continha bem básica aqui. Vamos pegar esses 6 mil vezes 20%, dá um total de 1.200. Continuamos aqui com um total de 180. E aí dá um total de 216. 2.000, entrou mais 1.200, meu estoque ficou com 3.200. Ainda, como é custo médio, continua aqui com 180, fechando 576.000, alternativa B de bola, lá do nosso exercício. E nós chegamos ao final da nossa teleaula, em que nós vimos vários conceitos envolvendo dados da contabilidade, conceitos básicos ali que a gente tem que saber, sobre margem de contribuição, sobre custo, sobre custeio por atividade, um pouquinho da nossa planilha ali de custeio também, e as operações básicas de matemática, envolvendo ali soma, subtração, uma multiplicação, nada muito complexo, e depois a gente chegando também à porcentagem para vocês resolverem o exercício. A minha dica é que você faça uma leitura muito bem detalhada dos assuntos que são apresentados no enunciado. Tenha a sua bagagem de informações, leve muito a sério cada uma das disciplinas aí para que vocês consigam fazer um ENAD, um exame de suficiência aí com muita tranquilidade. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até uma próxima oportunidade.